Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Acabei de ser contratada por um serviço local de entrega de supermercado em Tempe. Definitivamente não era um emprego chamativo, mas era melhor do que trabalhar com atendimento em restaurante. E o salário não era ruim para alguém que ainda estava tentando se encontrar depois da faculdade comunitária. Meu primeiro turno foi numa quinta-feira. Quente, seco, silencioso. Típico setembro no Arizona. Me entregaram uma camisa, um celular da empresa e uma van elétrica com metade da bateria e sem entrada para cabo de áudio. Lembro que me senti bem naquela manhã. Gosto de dirigir. Gosto da ideia de apenas fazer minhas entregas, ouvindo música e sem lidar muito com clientes cara a cara. Só passando por bairros tranquilos, com as janelas abertas e a música baixinha. Isso fazia o dia passar rápido. As 3 primeiras paradas foram tranquilas. Condomínios, casas bonitas, pessoas normais que acenavam de trás das portas com tela. Algumas até me agradeceram por ser rápida. Uma senhora me deu um muffin de banana que ela mesma tinha acabado de assar. Comi dentro da van, preenchendo as anotações da entrega. A 4ª entrega chegou por volta das 11h40. Um endereço que eu não reconhecia, mas não era longe. Era só um pouco mais para dentro de uma área residencial calma, com curvas longas e lentas e casas mais afastadas umas das outras. Quando estacionei, notei que a casa parecia mais velha do que as outras da rua. Tinta desbotada, arbustos altos demais e uma caixa de correio amassada que se inclinava para frente, como se tivesse desistido de tudo. Ainda assim, nada ali gritava perigo. Parecia habitada, só esquecida pelo tempo. Peguei as sacolas e fui até a varanda. Ele atendeu a porta antes mesmo de eu bater. Era um cara alto, talvez com uns 50 e poucos anos, barba por fazer, magro, olhos um pouco arregalados demais. Me deu um sorriso que mostrava mais dentes do que simpatia e disse: "Ei, obrigado por vir tão rápido. Você pode trazer isso aqui dentro? Machuquei as costas ontem carregando umas caixas." Agora, eu sei que não devo entrar. O próprio aplicativo nos avisa para não fazer isso. Questões de responsabilidade. Mas tinha algo na maneira como ele falou que tornava difícil dizer não, sem parecer grosseira. Ele não parecia agressivo nem nada assim, só insistente. Daquele jeito que algumas pessoas mais velhas podem ser com trabalhadores mais jovens. Pensei, vou entrar e sair em menos de 1 minuto. Então disse claro, e entrei. O ar dentro da casa era abafado, como se o cômodo não tivesse sido ventilado há muito tempo. Meus olhos demoraram 1 segundo para se ajustar. Todas as janelas estavam cobertas, não só com cortinas, mas com um tecido pesado grampeado nos caixotes, algumas até com tábuas de madeira mesmo, nem lixadas, só com pensado bruto. Tentei não encarar muito. Pensei que talvez ele estivesse reformando, ou fosse paranoico com arrombamentos, ou tivesse alergias graves, algo assim. "A cozinha é logo aqui atrás", ele disse, me guiando por um corredor estreito. O chão rangia a cada passo. O lugar era escuro, silencioso e estranhamente quente considerando o tanto de sombra. Parecia uma panela de pressão, como se o ar estivesse preso ali dentro por muito tempo. Coloquei as sacolas no balcão da cozinha e me virei para sair. Foi quando percebi que meu celular tinha sumido. Sempre o deixo no bolso de trás. Lembro de ter checado quando ainda estava do lado de fora da casa, mas agora simplesmente tinha desaparecido. Comecei a apalpar as calças, naquele desespero de quem perde o celular, torcendo para que ele só estivesse escorregado para algum lugar. Nada. Ele deve ter percebido a expressão no meu rosto, porque perguntou: "Está tudo bem?" "Sim", menti. "Achei que meu celular tinha vibrado." Dei um passo em direção ao corredor,
Ele se colocou na minha frente. "Vamos conversar um pouco, só um minuto", disse ele. Tava sorrindo. Sim. Mas os olhos contavam outra história. O jeito como ele se posicionou era estranho. Um pouco perto demais. Como se estivesse tentando bloquear a passagem sem chamar a atenção. Ele não se mexeu. Eu não conseguia ver além dele. "Na verdade, tenho outras entregas." "Eles podem esperar", ele respondeu. "Você parece legal, só conversar." Olhei por cima do ombro dele e vi uma porta no fim do corredor. Uma porta pesada, dobradiças de metal. Um cadeado do lado de fora. Ele notou que eu estava encarando. "Ah, aquilo é só um armário de utilidades, não tem nada lá." Algo fez clique na minha cabeça. Sorri, tentando parecer natural. "Claro, só vou usar o banheiro, se não se importa." Ele hesitou por um momento, então apontou para outra porta, à esquerda. Entrei, fechei e tranquei a porta o mais rápido que pude. Era um banheiro pequeno. A janela estava entreaberta, só o suficiente para deixar entrar um pouco daquele ar quente e seco de fora. Meu coração estava disparado. Encostei o ouvido na porta e esperei. Silêncio. Depois ouvi um barulho, a maçaneta girando. Ele estava tentando entrar. Me movi rápido. Abri a janela com as duas mãos, tirei a tela e joguei minha bolsa para fora. Subi no vaso, apoiei os joelhos e me espremi pela janela. Quase não consegui. Ralei o quadril feio, mas caí no chão correndo. Deixei um dos sapatos para trás. Corri pela entrada da casa, acenei para um caminhão que passava. Nem pensei na van de entregas, nem em pegar o celular. Só balancei os braços até alguém parar. O motorista abriu o vidro. Eu devia estar parecendo uma louca, suando, com um sapato só, a camisa rasgada. Disse que precisava de ajuda. Ele destravou a porta e eu pulei para dentro. Ele chamou a polícia. Contei tudo para eles. O homem, a casa, as portas trancadas, o celular sumido. Quando foram até a casa, estava vazia, sem homem. Só os mantimentos e aquele cheiro de poeira e calor. Disseram que ninguém com aquele nome jamais foi dono da casa. O medidor de eletricidade tinha sido desligado havia meses. Era para estar desocupada. Pedi demissão uma semana depois. Recuperei meu celular. Alguém o encontrou jogado num bueiro, a 1 quadra dali. A tela estava trincada. Todos os aplicativos tinham sido desconectados. Nem quero imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse encontrado aquela janela. Mas uma coisa eu sei. Nunca mais faço entrega em casa de ninguém. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Comecei a limpar casas logo depois do Ano Novo, em janeiro de 2023. Tinha sido demitida do meu último emprego em uma clínica veterinária, onde trabalhei por quase 6 anos. E como qualquer pessoa que já passou por isso sabe, as contas não param de chegar só porque o salário parou de entrar. Uma amiga comentou que a prima dela estava contratando para uma pequena empresa de limpeza familiar. Não era exatamente o emprego dos sonhos, mas nunca tive problema em arregaçar as mangas. E, sinceramente, depois de tanta confusão lidando com donos de pets e emergências na clínica, a ideia de um trabalho tranquilo e solitário parecia um alívio. A empresa ficava em Ogden, Utah. Eles pegavam principalmente contratos fora da cidade, casas de fazenda, cabanas de aluguel, casas estilo rancho espalhadas por terrenos que pareciam não ter mudado desde os anos 70.
Alguns trabalhos ficavam a 1 hora de distância. Meu primeiro serviço foi numa terça-feira. Lembro disso porque tinha nevado na noite anterior e os limpadores do para-brisa estavam duros de gelo. Era uma daquelas manhãs frias e cinzentas em que o céu parece te esmagar e até sua respiração pesa. Me passaram apenas uma casa para o dia, a cerca de 30 minutos da cidade. Carreguei a van e fui com calma pelas estradas congeladas, passando por árvores nuas e campos que pareciam frágeis de tanto frio. A casa ficava recuada, no fim de uma longa entrada de cascalho, logo além da linha das árvores. 2 andares, pintura verde desbotada, daquelas varandas que dão a volta em toda a casa. Provavelmente era linda na primavera. Em janeiro, parecia esquecida. Nenhum veículo na frente, só marcas profundas de pneus congeladas no chão. Estacionei, peguei a lista de verificação da empresa e subi os degraus. Um homem apareceu. Devia ter uns 60 e poucos anos, rabo de cavalo grisalho, pele envelhecida, usava jeans, uma camisa de flanela vermelha grossa e tinha um jeito de sorrir sem mostrar os dentes. Os olhos eram atentos, mas não exatamente amigáveis. "Você é a faxineira?" Assenti e me apresentei. Você chegou cedo, ele disse, com um leve aceno de cabeça. Gosto de gente pontual. Tudo o que você vai precisar está no armário de suprimentos, na cozinha. Vou estar lá nos fundos fazendo jardinagem. Se precisar de algo, é só bater. Ele me entregou uma prancheta com um contrato assinado e deu a volta na casa. O som do cascalho sobre suas botas foi sumindo até virar silêncio. Entrei. A primeira coisa que notei foi o calor. Quente demais e seco o suficiente para deixar os olhos pesados. Cheirava a lustramóveis, talvez limão, mas por baixo havia algo úmido. Não era mofo nem podridão, só velho. A casa estava limpa o suficiente, mas claramente era habitada. Rodapés empoeirados, espelhos embaçados, marcas de dedos nos interruptores. Não parecia abandonada, parecia preparada. Comecei pela cozinha. Nada incomum. Louça secando no escorredor, bancadas limpas, um leve cheiro de café. Segui a lista. Limpar superfícies, desinfetar puxadores, varrer e passar pano. Tudo de rotina. A primeira coisa estranha aconteceu na sala. Eu estava tirando o pó debaixo do rack da TV quando vi uma luz vermelha, só uma piscadinha fraca. Me inclinei, achando que era um sensor de movimento ou algum dispositivo doméstico inteligente. Mas não era. Era uma câmera minúscula, menor que uma bola de golfe, escondida no canto embaixo da prateleira de baixo. Fiquei parada por alguns segundos. Estava apontada direto para o sofá. Já tinha visto câmeras antes. Donos de Airbnbs às vezes colocam isso, às vezes até em lugares esquisitos, mas aquela casa não era um aluguel. E aquela câmera não era a única. Comecei a prestar mais atenção e vi outra pintada com o mesmo bege da parede, acima da larejeira. Essa não piscava. Só observava, em silêncio. Tentei me concentrar, cabeça baixa, esfregando tudo. Pensei que talvez fosse só um cara solitário e paranoico com segurança. Talvez morasse sozinho. Mas então vi o espelho. Tinha um furinho no canto superior direito. Não era grande o bastante para chamar a atenção, mas depois que notei não consegui parar de olhar. Me lembrou um espelho de hotel que vi no noticiário uma vez, onde encontraram uma lente escondida atrás do vidro. Foi aí que comecei a me sentir desconfortável. Fui para o corredor, planejando limpar o banheiro em seguida.
Até aquele momento não tinha ouvido nenhum barulho vindo do quintal. Nenhum soprador de folhas, nenhum rastelo. Só silêncio. No banheiro liguei a luz e fui atingida por aquele mesmo calor estranho. Fiz o que tinha que fazer. Pia, vaso, espelho. Me abaixei para pegar uma toalha no chão. E foi quando vi. Outra câmera. Essa ficava atrás do suporte de toalhas, quase invisível, a não ser que você estivesse na altura do rodapé. Parecia fixada com parafuso, com fios passando discretamente pelo rodapé, como se fizesse parte da construção. Me levantei devagar. As mãos estavam suadas. Voltei para a cozinha. Minha bolsa não estava mais lá. Simplesmente tinha sumido. Foi aí que o nono estômago apertou de verdade. Fui até a porta da frente. Ele já estava ali. Esqueceu alguma coisa? Perguntou, ainda sorrindo, ainda piscando menos do que devia. Sim, tentei disfarçar. Acho que deixei minha garrafinha d'água no carro. Ele se moveu um pouco. Só o suficiente para que passar por ele parecesse como se espremer entre duas pessoas num corredor apertado. Você só está aqui há 1 hora? Não costuma ser tão rápida, né? Fico com dor de cabeça se não bebo água. Coisa chata. Avancei. Ele não me impediu, mas também não abriu caminho. Apenas ficou ali, como uma barreira suave. Foi quando eu ouvi um celular vibrando. Não vinha de dentro da casa. Vinha de fora. Um segundo depois, uma buzina. Olhei por cima do ombro dele e vi minha colega, Laura, chegando na entrada. Ela baixou o vidro e acenou. O chefe pediu para eu passar aqui, ver como estavam as coisas. Não perdi tempo. Agradeço a oportunidade, murmurei, passando por ele. Ele não me seguiu, nem disse mais nada. Mas, enquanto eu abri a porta do carro, ouvi sua voz atrás de mim. Você esqueceu um canto. Laura viu meu rosto ao entrar e travar as portas. O que aconteceu? Te conto no escritório. Vamos só sair daqui. De volta ao escritório, preenchi um relatório e contei tudo. Meu chefe puxou os dados da reserva, ligou para a polícia e fez uma denúncia formal. Mas como tecnicamente nada aconteceu, nenhum assalto, nenhuma agressão, a polícia não podia fazer muita coisa. Só registrou o caso. 3 dias depois, o homem apareceu no escritório. Disse que tinha encontrado minha bolsa no corredor e que queria ser gentil, devolvendo pessoalmente. Entregou na recepção como se não fosse nada e foi embora antes que alguém pudesse falar qualquer coisa. Meu celular estava dentro, ainda ligado. Hoje não pego mais trabalhos em áreas rurais sozinha. Se for a mais de 10 minutos da cidade, eu recuso. E sempre que alguém diz, fica tranquila, estarei lá nos fundos, eu fico atenta, porque ainda penso naquele homem, em como eu quase fiquei tempo demais ali. A Laura e meu chefe, honestamente, pareciam anjos da guarda naquele dia. Se a Laura não tivesse chegado quando chegou, se meu chefe não tivesse levado o meu relato a sério e chamado a polícia, eu não sei como aquilo teria terminado e nem quero imaginar. Muita gente diz, melhor prevenir do que remediar, como se fosse só um ditado. Mas naquele dia, essa frase significou tudo. Peguei o trabalho de jardinagem porque precisava de algo rápido. As contas estavam se acumulando rápido demais e ficar atualizando sites de emprego já não estava resolvendo nada. Trabalho físico não era novidade para mim. Já fiz telhados, demolição, turnos em armazém, mas esse era fácil de conseguir. Sem entrevistas, sem burocracia. Só aparecer na segunda-feira e levar um par de luvas. Tenho 33 anos. Já estou acostumado a me sujar. E, sinceramente, já trabalhei em lugares bem piores. Jardinagem parecia tranquilo o suficiente. No primeiro dia com a equipe,
nos separaram antes mesmo de terminarmos o café. Um cara foi cuidar do jardim da frente, outro ficou com as cercas laterais e eu fiquei com o fundo da casa. Estávamos numa propriedade rural, nos arredores de Lafayette, uns 10 minutos além de qualquer coisa que lembrasse um posto de gasolina. Nenhum vizinho à vista, só campos, carvalhos e o som constante das cigarras. Era o tipo de lugar em que você não faz muitas perguntas. Só aparece, faz o trabalho e vai embora antes que o sol comece a castigar. A casa era pequena, térrea, meio afundada no meio, como se estivesse cansada de ficar em pé. A pintura estava descascando. Trepadeiras sufocavam os canos das calhas como se quisessem puxar tudo para o chão. Havia uma van na entrada e 2 lixeiras tombadas perto da varanda. Se eu não tivesse visto a ordem de serviço com os meus próprios olhos, teria achado que o lugar estava abandonado. O cliente pediu uma limpeza completa do quintal. Peguei meu aparador, dei a volta pela lateral esquerda da casa e entrei no que só posso descrever como um quintal que não via um ser humano há pelo menos uma década. Mato até a cintura, um sedã enferrujado engolido pelo matagal, um galinheiro desabado num dos cantos. Juro que vi um guaxinim me encarando dentro de um tambor quebrado. E isso nem foi a parte mais estranha. Todas as janelas dos fundos estavam cobertas com várias camadas de papel alumínio, algumas reforçadas com papelão e fita adesiva. Estavam amassadas, desbotadas pelo sol, mas ainda bem presas. No telhado, antenas. Não uma parabólica comum ou uma antena de rádio amador. Era um verdadeiro buquê de antenas de vários tamanhos, apontando em direções diferentes. Parecia mais uma torre de rádio do que uma casa. Lembro que ri sozinho, tipo, tá bom, uma daquelas. Enfim, comecei a parar o mato perto da cerca. Coisa normal. Tava com os fones no ouvido, música tocando só o suficiente para manter o ritmo. Depois de uns 20 minutos, me aproximei mais da casa. Foi quando senti aquela descarga no corpo. Sabe aquela sensação de que algo tá errado, mas você não consegue explicar? Os pelos do braço arrepiam, mesmo com um calor infernal. Levantei os olhos e vi. A porta dos fundos estava aberta. E um homem parado ali. Ele saiu, sem camisa, descalço. Olhos arregalados como quem acabou de acordar de um pesadelo. O cabelo grudado na testa, todo desgrenhado. Suava muito e não era só por causa do calor. O olhar dele era selvagem, como se tentasse me reconhecer e não tivesse gostando do que via. Desceu rápido os 3 degraus tortos da varanda e veio direto na minha direção. "Ei!" ele gritou. Desliguei o aparador. Tirei um dos fones do ouvido. "O quê? Quem te mandou?" Pisquei, confuso. Me mandou? Eu sou da equipe da empresa de jardinagem. Você contratou a gente. Ele continuou vindo até parar a uns 2 metros de mim. As mãos tremiam, o corpo inteiro tenso, como um cão prestes a atacar. Foi então que vi algo brilhando na mão direita dele. Uma faca, tipo aquelas de caça com serrilha. "Não mente", ele rosnou. "Você é um deles. Eu vi o sinal. Você tem o rastreador." Ele agarrou meu braço esquerdo com a outra mão e encostou a faca sob meu queixo. Dava para sentir o metal quente, provavelmente de tanto tempo preso na mão suada dele. Ele mantinha a lâmina firme, mas a mão tremia de vez em quando. "Você não vai levar nada, ouviu? Você não vai tirar nada de mim." Tentei manter a calma. Falei meu nome, disse que era meu primeiro dia, que nem sabia o nome dele, nem quem eram eles, nem sabia em que condado estávamos. "Celular. Me dá seu maldito celular." Entreguei. Ele jogou o aparelho por cima do ombro, direto no mato. Depois pediu minha carteira, queria conferir se eu era algum agente disfarçado. Entreguei também.
o que mais eu podia fazer? Não ia arriscar. Ele recuou alguns passos, ainda me observando como se eu fosse explodir a qualquer momento. Fiquei parado. Nem respirei direito. Só esperei. Foi então que ouvi uma voz. Graças a Deus. Ei, tá tudo certo aí atrás, Germaine? Era um dos caras da frente da casa. Ele apareceu pelo canto com um soprador pendurado no ombro e uma barrinha de cereal pela metade na mão. Parou na hora quando viu o que estava acontecendo. O homem se virou, ainda com a faca levantada. Germaine congelou por um segundo, mas olhou direto para mim. Eu disse, corre! E corremos. Disparávamos pelo lado da casa como dois morcegos saindo do inferno, gritando alto bastante para acordar uma vizinhança inteira, se houvesse uma. Mas não havia. Virando para o quintal da frente, vimos o terceiro cara da equipe, Sam, cortando a grama perto dos canteiros. Gritamos para ele correr. Ele largou o aparador na mesma hora e se juntou à nossa fuga, numa disparada pela estrada vazia, sem calçada, sem sinalização, só valetas secas dos dois lados. Só paramos depois de uns 100 metros. Foi aí que ligamos para o gerente. Ele chegou em menos de 10 minutos, parou com tudo, levantando poeira, e nós pulamos na caminhonete sem nem esperar ele desligar o motor. Ligamos para a polícia assim que voltamos para a cidade. Descobriram que o sujeito tinha histórico, prisões anteriores, avaliações psiquiátricas. Não era para estar sozinho, deveria estar morando com um parente, mas aparentemente ninguém checava isso fazia tempo. De algum jeito ele acabou isolado lá, fora da medicação. Meu celular, nunca mais vi. Minha carteira, também. Nem me dei ao trabalho de fazer BO. Aquele trabalho podia ter terminado bem pior. Ainda trabalho com jardinagem. O pagamento é razoável, quando o clima ajuda. Mas agora tem uma regra. Se vejo papel alumínio nas janelas, nem saio do carro. Comecei a trabalhar para a empresa de internet fazia 2 semanas, quando recebi a ordem de serviço para uma instalação rotineira no lado leste de Bakersfield. Era uma conexão de fibra padrão. Eu já tinha feito esse tipo de instalação tantas vezes que nem conseguia mais contar. Conectar o modem, testar o sinal, mostrar o aplicativo ao cliente e explicar o que fazer caso alguma luz ficasse vermelha. Fácil. Em 30 minutos, no máximo, já estava fora. A casa era daquelas antigas, estilo rancho, que você entra e já percebe, nada ali foi tocado desde os anos 70. Havia uma cerca de arame com mato crescendo por dentro, uma entrada de garagem cheia de rachaduras grandes o bastante para engolir o pneu de uma bicicleta. Nenhum carro na frente, nenhum cachorro latindo, nem vento. Só o calor seco pesando no ar, o zumbido leve de um transformador ao longe e um som metálico estranho ecoando de algum lugar distante. Lembro bem desse som. Toquei a campainha, nada. Bati na porta, nada. Já estava prestes a marcar como cliente ausente quando a porta se abriu só alguns centímetros. Depois, abriu um pouco mais. Um homem apareceu. Devia ter uns 50 e poucos anos, mas era difícil saber ao certo. Pele pálida, olhos fundos, como se não dormisse há dias. Tinha aquele olhar meio vidrado, como se estivesse em outro mundo. Não sorriu nem cumprimentou. Apenas me encarou por alguns segundos, depois deu um passo para trás e deixou a porta aberta. Oi? Você chamou a instalação? Perguntei ainda na entrada. Ele fez um leve aceno com a cabeça e apontou para o corredor, sem dizer uma palavra. Achei estranho, mas não era a coisa mais estranha que já tinha visto. Já atendi cliente enrolado na toalha, bêbado, até dormindo. Achei que talvez o cara tivesse sob efeito de algo ou só não gostasse de conversar. Entrei. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Não era aquele silêncio normal de uma casa vazia. Era o tipo de silêncio que faz o ouvido apitar, como se o lugar tivesse sido esvaziado por dentro. Sem som ambiente,
sem relógio, sem geladeira funcionando. O ar tinha um leve cheiro de mofo e poeira de drywall. A mobília parecia pouco usada, como se tivesse ali só para enfeite. Um sofá sem almofadas, uma mesa com apenas uma cadeira puxada, sem fotos de família, só pilhas de correspondências fechadas e caixas encostadas nas paredes. O ponto de instalação estava marcado, como dizia a ordem de serviço. Cabo coaxial exposto, suporte ainda na embalagem. Ele ficou atrás de mim por alguns segundos enquanto eu preparava o equipamento e depois desapareceu pelo corredor. Melhor assim. Eu preferia trabalhar sem alguém vigiando. Instalei o suporte, configurei o roteador, fiz o teste da conexão. O sinal estava ótimo, melhor do que a média, na verdade. Terminei e chamei o cara para avisar que estava tudo certo. Foi quando ele reapareceu e disse sua primeira frase completa. Tem algo no porão que precisa ser verificado. Você pode me ajudar? O jeito como ele falou me deu um alerta. Calmo demais, sem emoção, como se estivesse lendo um roteiro. Fiquei na dúvida. Nunca gostei de porões, ainda mais antigos, em casas que nem parecem realmente habitadas. Mas ainda estava tentando causar uma boa impressão e ganhar boas avaliações, então respondi. Tudo bem. Ele me levou até uma porta estreita ao lado da cozinha. Ela tinha aquele aspecto de lugar proibido. A tinta descascada, a maçaneta emperrada, tudo gritava não entre. A luz lá dentro já estava acesa. Achei que era algum problema com fios ou talvez precisasse de ajuda para mover algo pesado. Desci os degraus de madeira, que rangiam alto demais. Não tinha corrimão e a escada era inclinada o suficiente para exigir cuidado com os passos. Me abaixei para passar por uma lâmpada pendurada e cheguei ao piso de concreto. O porão era inacabado. Só um espaço aberto com chão de cimento, vigas expostas e prateleiras enferrujadas com caixas que cheiravam a naftalina. Havia uma máquina de lavar e uma secadora empurradas por canto, cobertas por uma lona. O ambiente estava úmido. Daquela umidade que deixa a pele pegajosa e os ossos doendo. E o cheiro, algo forte e químico misturado com mofo. Tentei identificar, talvez solvente, talvez querosene. Me virei em direção à escada para perguntar o que ele precisava. E lá estava ele, parado no topo dos degraus, me encarando. Ele então foi até um armário de utilidades perto da cozinha. Voltou com uma corrente grossa e um cadeado. Passou a corrente pela maçaneta interna da porta e saiu para o corredor, puxando a porta com ele. Ouvi o clique da tranca. Só por segurança, murmurou do outro lado. A voz abafada, quase inaudível. Fiquei paralisado por um momento, olhando para a porta como se pudesse fazê-la se abrir só com um olhar. Não abriu. Ei! Gritei. Você me trancou aqui? Tentei rir, como se fosse uma brincadeira. Tem outros atendimentos, cara. Vamos parar com isso. Nada. Olhei ao redor do porão procurando uma saída. Não havia janela. Apenas uma única saída de ar pequena e quadrada perto do teto, acima da área de serviço. Arrastei uma caixa para debaixo da ventilação. Subi nela, encostei o rosto na grade e comecei a gritar. Não era só chamar por ajuda. Era gritar de verdade. Gritei até minha garganta arder, até achar que minha voz ia sumir. Bati na grade de metal, torcendo para o som se espalhar. Não sei quanto tempo continuei assim. Minutos, provavelmente. Até que ouvi algo do outro lado da porta. Chaves, passos, depois o clique do cadeado. A porta se abriu com um rangido. Ele estava lá. Não disse nada. Apenas me olhou, como se não esperasse que eu reagisse daquela forma, como se até ele tivesse se assustado com o que tinha feito. Não esperei ele mudar de ideia. Empurrei-lhe com força. Saí correndo, entrei na van, bati a porta e saí dirigindo com o porta-malas ainda aberto. Quando finalmente parei no meio da rua, liguei para a polícia e contei tudo o que tinha acontecido. O homem foi preso naquela mesma tarde.
Foi acusado de tentativa de sequestro e cárcere privado. Hoje em dia, se alguém pede ajuda no porão, eu recuso. Se há um porão envolvido, toda a porta fica aberta. E se algo parecer minimamente estranho, eu vou embora. Nenhuma avaliação de 5 estrelas vale esse risco. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.